Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. A Casa Mutton, da cidade portuária de Lagoa da Donzela, é uma das principais casas aristocráticas das terras fluviais, subordinada diretamente aos Tully de Correrio e detentora de um dos locais mais prósperos e importantes dentro desta região dos Sete Reinos. O escudo dos Mutton apresenta um salmão vermelho, um dos peixes mais abundantes nas águas dessa região, sobre um fundo branco, circundado por uma moldura dourada, e suas palavras são sabedoria e força, evocando a tradição nobre e sólida da casa através de seus muitos séculos de existência. De acordo com as lendas da região, a origem da Casa Mutton, que nunca foi esclarecida categoricamente, parece estar ligada de alguma forma com a lagoa que dá nome à cidade que eles viriam a governar, a Piscina de Jonquil, o local onde, supostamente, a donzela lendária teria sido avistada por Florian, o Bobo, pela primeira vez, dando origem ao relacionamento que viria a unir ambos. Quanto aos Mutton em si, não se sabe exatamente de que maneira sua história está ligada a essa lenda, mas sabe-se que eles iniciaram sua história conhecida como uns dentre centenas de reis menores que governaram porções ínfimas de terras no coração de Westeros, sempre batalhando avidamente contra seus vizinhos imediatos por poder, riqueza e controle. Nesses tempos antigos, antes mesmo do início das invasões ândalas ao continente, registra a história que um dos reis da Tempestade Durrandon, Monfrid, o Poderoso, derrotou um dos antigos reis Mutton e tomou de assalto sua cidade de Lagoa da Donzela, reduzindo a casa a uma mera subordinada de um governo forasteiro durante o período indeterminado de tempo. Muitos anos depois, Lagoa da Donzela viria a cair novamente, dessa vez por ação dos Ândalos, quando o rei Mutton Florian V, o Bravo, fez o possível para defender seus domínios contra um invasor tecnologicamente superior, o que resultou inclusive em sua morte durante a queda da cidade. Tempos depois, os Mutton parecem ter se libertado dos Ândalos e retomado o controle direto por sobre a cidade, mas ainda assim acabaram se vendo sob o domínio de Benedict I Justman, um bastardo que se tornara o grande conquistador do coração do continente. Mais tarde, os Mutton e seu território foram conquistados novamente, dessa vez pelo rei Thoros Teak, de outra das dinastias que governaram o Tridente nos tempos antigos. Eventualmente, no entanto, nenhuma dessas casas da região foi capaz de deter o avanço dos Homens da Tempestade, que retornaram à Lagoa da Donzela para tomá-la uma vez mais, dessa vez sob o comando de Arlan III Durrandon. Para concluir sua sucessão de quedas, os Mutton e sua cidade caíram por fim nas mãos do novo conquistador estrangeiro que tomou o tridente dos Homens da Tempestade, a Casa Hora, das Ilhas de Ferro, sob o comando do rei Harwin Mão Dura. Quando a guerra de conquista Targaryen sobre o continente explodiu, os Mutton se uniram aos Darkling de Valdocaso para participarem da resistência contra Aegon e suas irmãs, o que levou os lordes de ambas as casas à morte durante a batalha contra os dragões do Conquistador e contra o seu braço direito, Orys Baratheon. Isso fez com que o irmão mais jovem do Lord Mutton falecido, Jon Mutton, capitulasse Lagoa da Donzela e abrisse seus portões a Aegon para garantir a sobrevivência da casa para além daquela guerra. Mais tarde, Jon e suas tropas até mesmo apoiaram os Targaryen durante a Batalha do Campo de Fogo, ficando a cargo de matar os inimigos que tentavam escapar do Mar de Chamas no centro do combate. Por conta de todo o apoio demonstrado por eles aos dragões, os Mutton se sentiam confiantes de que, ao final da conquista do Tridente, o Conquistador os nomearia como sua casa suprema da região, os Senhores das Terras Fluviais, mas eles foram surpreendidos quando Aegon nomeou Edmund Tully, um senhor de uma casa muito menos rica do que os Mutton, para a posição de Lorde da região, por conta da articulação promovida pelo Lorde para unir diversas casas da região sob o estandarte do Dragão de Três Cabeças. Os Mutton, naturalmente, não se sentiram agradados por serem colocados sob o controle de uma casa menos rica e poderosa do que eles mesmos, mas não havia muito que pudessem fazer contra a vontade dos Targaryen, e por isso foram forçados a se contentarem em serem apenas os Lordes de Lagoa da Donzela uma vez mais.
Mais adiante, durante o levante da fé militante em Westeros, que se deu durante os reinados dos sucessores de Aegon, Aenys e Maegor, o Lord Mutton de então se colocou mais uma vez ao lado dos dragões, e durante a Batalha do Delta do Água Negra, foi o responsável por assassinar o Lorde Ocidental Rupert Falwell, o Bobo Lutador, um dos senhores que apoiaram a fé contra o Trono de Ferro. Tempos depois, durante o longo reinado de Jaehaerys I, Jonah Mutton, um jovem fidalgo da casa, estava entre os rapazes preferidos pela princesa Syra Targaryen, a tempestuosa filha do rei, e por suas damas de companhia, e formava junto a elas e a outros 2 jovens uma turma constante. Isso, no entanto, só durou até que um escândalo envolvendo este grupo estourasse na corte, após o que o rei forçou Jonah a se casar às pressas com uma das damas de Syra, Perianne Moore, no ano 84 após a conquista. No ano seguinte, quando a princesa escapou da capital e desapareceu, montada em Balerion, o rei ordenou a Jonah que mantivesse os olhos abertos para a possibilidade de Syra ressurgir em Lagoa da Donzela. Quando a Dança dos Dragões explodiu nos Reinos, em 129, a Casa Mutton se colocou ao lado de Rhaenyra I e de sua facção negra, com Lord Wallace liderando a retomada da fortaleza de Pouso das Gralhas em nome dos negros, antes de ser morto em uma tentativa mal sucedida de assassinar a criatura de Aegon II, o líder verde, o dragão Sunfyre. Seu irmão, o agora Lord Manfred, foi responsável por abrigar mais tarde o príncipe Daemon Targaryen em sua cidade durante algum tempo, juntamente com a controversa Urtigas, uma das sementes do dragão que era particularmente próxima a Daemon. Foi a moça, aliás, que levou os Mutton a trocarem de lado durante a guerra, depois que Lord Manfred desobedeceu uma ordem vinda direta de Rhaenyra para que Urtigas fosse assassinada, com o Lorde dando a ela tempo suficiente para fugir de Lagoa da Donzela. Depois disso, os Mutton passaram a apoiar a facção verde, o que levou Rhaenyra a baixar por sobre a casa um decreto de mancha e traição, ordenando a todos os seus apoiadores que exercessem vingança por sobre os Mutton. Felizmente para a casa, o poder da líder negra logo desmoronou após o ataque ao Fosso dos Dragões na capital, o que levou Rhaenyra inclusive a precisar fugir às pressas em direção ao Mar Estreito por sua própria vida. Após a guerra, com a ascensão de Aegon III ao trono, Lord Manfred foi recompensado servindo como um dos muitos regentes do novo rei, até sua morte no ano 134. Os Mutton estiveram também envolvidos na segunda das rebeliões Blackfyre, marchando ao lado de Lord Brynden Rivers em sua supressão da insurreição que vinha sendo planejada em Alvas Paredes. Durante a rebelião de Robert, os Mutton se mantiveram fiéis aos dragões, lutando ao lado das forças lealistas contra os rebeldes, e em flagrante desobediência ao desejo de seu senhor, Lord Hoster Tully, um dos principais apoiadores da rebelião. Nesse contexto, um dos cavaleiros da casa, Sir Miles Mutton, que havia servido como um dos escudeiros do príncipe Rhaegar em pessoa e que fora armado pelo próprio, foi morto em combate contra o próprio Robert Baratheon durante a Batalha dos Sinos, em Septo de Pedra. Nos dias atuais, a Casa Mutton continua sendo uma das casas menores mais ricas das terras fluviais, e ainda mantém controle firme por sobre Lagoa da Donzela, fato esse que contribui muito para a manutenção e para a expansão de sua riqueza. A casa é comandada atualmente por Lord William, um homem tido como pálido, mole, covarde e tímido, dificilmente do tipo marcial, o que faz com que seja desprezado por alguns de seus pares, homens como Lord Randall Tarly de Monte Chifre, pois espera-se que um Lorde seja sempre um tipo afeito à guerra, já que uma de suas principais funções reside na defesa de seus domínios e em partir para o combate quando seu senhor suzerano ou seu rei o convocarem. Apesar disso, em um determinado ponto na narrativa das crônicas, as casas Mutton e Tarly passarão a se encontrar conectadas, pois a filha de Lord William, Lady Eleanor, foi a donzela escolhida por Lord Randall para se tornar a noiva de seu filho mais jovem e herdeiro apontado, Dickon. A casa Mutton não possui casas menores a ela subordinadas.